Olá pessoal, voltando então aí o estudo do erro de tipo. Vimos no bloco anterior o erro na execução e agora nós vamos estudar o resultado diverso do pretendido. Olha aí, ó, resultado diverso do pretendido, como está aparecendo aí na lousa para vocês, aberratio criminis ou aberratio delicti. Então vamos colocar a lousa maior aqui para que fique um visual melhor vocês acompanharem. Então olha só, o agente, por acidente ou erro na execução do crime, provoca lesão, aqui muda, olha só, a bem jurídico diverso do pretendido. Então olha só, aqui a gente começa a ter uma coisa diferente. Não é mais uma relação de pessoa a pessoa, como nos erros anteriores. Aqui olha só, ele quer atingir um bem jurídico e acaba atingindo o outro. Então nós vamos passar a ter uma relação de crime a crime. Mudou a história aqui, pessoal. Olha só, relação de crime a crime e não mais relação de pessoa a pessoa. Ele está previsto no artigo 74 do Código Penal. Nós já vamos ver já. Então olha só, não falamos mais aqui de um equívoco de pessoa a pessoa, seja pela representação da identidade no erro quanto à pessoa, seja pela falha na forma de execução no aberratio ictus. Nesses dois casos anteriores, o erro era de pessoa a pessoa. Já no resultado diverso do pretendido, o que nós vamos ter aqui é um problema de crime a crime, erro, a relação aqui é de crime a crime. Olha só, o agente quer danificar a viatura, porém, por um erro na execução, ele acaba o quê? Atingindo e lesionando o motorista. Vejam só como a relação aqui é completamente diferente. Danificar a viatura significa bem jurídico patrimônio. Lesionar motorista é outro bem jurídico. Aí, o que se atinge é a integridade física de uma pessoa. Por isso que nós estamos dizendo que agora a relação é de crime a crime, ou seja, de bem jurídico a bem jurídico. Olha só, quer atingir um bem jurídico e acaba atingindo um bem jurídico diverso daquele pretendido, tá? Bem jurídico diverso daquele pretendido. Então, só voltando aqui, eu vou fazer a leitura para vocês do artigo 74 do Código Penal. Fora dos casos do artigo anterior, né, que nós vimos o aberratio ictus, fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. E se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Olha só, consequências, né? Vamos analisar aí as consequências. Então, só para ficar claro, no erro na execução, a relação é de pessoa a pessoa. No resultado diverso do pretendido, a relação é de crime a crime. Então, quais são as consequências previstas aí no artigo 74? Não há isenção de pena, né? Não há isenção de pena. Ele vai responder, na verdade, o resultado diverso que ele atingiu, ele vai responder na modalidade culposa, tá? Na modalidade culposa. Então, ele queria atingir a viatura, acaba atingindo o motorista. Se o motorista morrer, né, quer dizer, ele vai responder aí por homicídio culposo com relação ao motorista, né? Então, olha só, responde pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa. Se a pessoa morrer, homicídio culposo. Se houver apenas lesão corporal culposa. Mas ele, se também provocar o resultado que ele queria, né? Ou seja,
o dano à viatura, aí ele vai responder pelo famoso concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Então aqui nós temos a mesma lógica do aberratio ictus. Se ele causa apenas o resultado culposo, ele vai responder por aquele crime, pelo resultado diverso do pretendido. Se ele atinge os dois, aplica-se o concurso formal. Lembrando que o concurso formal, eu pego a pena do crime mais grave e aumento lá uma fração nos termos do artigo 70 do Código Penal. Tá? Então, olha só. Aí, eu montei um quadro comparativo para a gente analisar. Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Né? Então, olha só. Erro na execução, ele está se equivocando quanto à execução, e o resultado diverso também há um erro na execução. Ele quer atingir a viatura e ele acaba atingindo a pessoa. Só que no erro na execução, nós temos o quê? Um problema aí de pessoa a pessoa, e não de crime a crime. Não de bem jurídico a bem jurídico distintos. Já no resultado diverso do pretendido, eu queria atingir o bem jurídico patrimônio e acabo atingindo bem jurídico, integridade física ou vida da pessoa. Então aí está a diferença. No caso do erro na execução, o mesmo bem jurídico é atingido. No caso do resultado diverso do pretendido, bens jurídicos distintos são atingidos. No caso do erro na execução, o resultado alcançado é o mesmo do pretendido. O que muda é que nós vamos ter vítima virtual e vítima real. Então, pessoa a pessoa. Já na hipótese agora do artigo 74, do resultado diverso do pretendido, como o próprio nome está dizendo, nós vamos atingir bens jurídicos diversos. Queria atingir patrimônio, acabo atingindo pessoa. Então, eu posso ter a relação de coisa a pessoa ou de pessoa a coisa. O exemplo que eu dei, eu queria atingir coisa e acabo atingindo pessoa. Mas eu também posso desejar atingir pessoa e acabar por atingir o quê? Coisa, fazendo a relação contrária aí. Eu quero atingir alguém e acabo atingindo a vidraça de uma casa que está atrás dessa pessoa. Então também aqui eu posso ter a relação de coisa a pessoa e de pessoa a coisa. O que importa, na verdade, é que nós vamos atingir bens jurídicos distintos. Nós vamos atingir bens jurídicos distintos. Então, tá aí o quadro com um visual bem bacana para vocês visualizarem essas diferenças e o estudo fica mais fácil quando a gente coloca lado a lado aí para comparar. Bacana? E aí nós vamos ter, olha só, da mesma maneira que no erro na execução, nós temos o erro, o resultado diverso do pretendido, com unidade simples e resultado único, ou seja, eu queria atingir a viatura e acabo atingindo somente lá o motorista, a pessoa que está do lado, ou uma pessoa que está do lado do carro. Então, ele vai responder somente pelo bem jurídico diverso do pretendido. Quer danificar a viatura, porém, por erro na execução, acaba por atingir e lesionar uma pessoa que está ao lado ali do carro. Olha só. Será imputado somente o crime de lesão corporal culposa nos termos do artigo 74, que eu tinha feito a leitura para vocês. A primeira parte diz o seguinte: fora dos casos do artigo anterior, ou seja, fora da aberratio ictus, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. E se o fato é previsto como crime culposo. Tá? É obviamente que eu preciso ter a previsão de crime culposo para poder responder. Isso nós já falamos exaustivamente. Só responde pela modalidade culposa de um crime quando naquele crime há expressa previsão legal da forma culposa. Tá? Então aqui, resultado diverso pretendido com unidade simples e com resultado único. Tá? Então olha só. Asdrubal, querendo acertar uma vidraça, joga em sua direção uma pedra, mas erra o alvo e atinge Brederodes, que estava ao lado. Erro de coisa a pessoa, Aberratio crimes. Ou,
Querendo acertar a Brederodes, acerta a vidraça. Faz o caminho inverso. Erro de pessoa, a coisa. Aberratio criminis com resultado único. No primeiro exemplo, considera-se a lesão corporal culposa que é expressamente prevista. Ela tem previsão expressa de lesão corporal culposa no Código Penal. Agora, no segundo caso, não há punição pelo desvio, porque nós não temos aí a previsão do dano culposo. Então, o que acontece? Restará ao juiz a possibilidade de tentativa de lesão corporal dolosa contra Brederodes. Tá? Então, o nosso magnânimo, magnífico professor Elias Jacó, esse cara foi um procurador de justiça aposentado, né, aqui da região aqui da Baixada Santista, ele atuou na região, tem obra publicada e tal, foi meu professor, e ele traz esse exemplo, é muito interessante, porque a lei fala somente a punição quando há o resultado diverso do pretendido, existe a modalidade culposa prevista. E se ele queria atingir a pessoa, mas ele atinge culposamente a coisa, a solução dada aí pelo doutor Elias Jacó, é que ele responderia então pela tentativa de lesão corporal dolosa contra aquele que ele atirou a pedra, mas atingiu a coisa, tá? Belezura? Seguindo então, resultado diverso do pretendido com unidade complexa e resultado duplo. Olha só, o agente, ele atinge o bem jurídico desejado e também o diverso do pretendido culposamente. Quer danificar a viatura, mas acaba atingindo o motorista. Olha só. A coisa pretendida, né? Ele vai responder pelo crime de dano doloso e por lesão corporal culposa ou por homicídio culposo, vai depender aí no caso da pessoa. Então, como é que o Código Penal dá a solução para isso? A solução é a aplicação do já tratado, né, que eu já conversei com vocês, concurso formal. Uma só conduta provocando mais de um resultado, que no caso aqui atinge bens jurídicos tutelados. O que eu faço? Eu pego a pena do mais grave e vou aplicar aí um aumento de pena. Então eu vou ter que olhar a pena do dano doloso e da lesão corporal culposa, ou dano doloso e homicídio culposo, aquele que for maior, eu vou aplicar então a pena, uma fração de aumento à pena aí. Então, resultado diverso do pretendido, unidade complexa com resultado duplo. Além daquele que eu pretendia, eu atinjo também o outro, quer dizer, atinjo o não pretendido e o pretendido, eu tenho o resultado duplo. A solução é aplicar aí a teoria do concurso formal de crimes. Pego a pena do mais grave e elevo uma fração. Beleza? Beleza? Então, pessoal, volta aqui para mim. Vou parar por aqui este bloco, né? E aí nós continuamos no próximo bloco o restante da matéria. Legal? Pessoal, então façam revisão aí do tema, é sempre importante, e a gente se vê em breve. Um forte abraço a todos.